De partida da maratona. E em relação a tempo, Lauter, você imagina que tempo de chegada, mais ou menos, para a medalha de ouro? A expectativa era de 2 horas e 20 em condições normais. Você pode jogar 2 horas e 26, 2 horas e 27 para essa prova. E tudo pode acontecer nessa prova. Aquele duelo bonito entre uma equipe forte do Quênia e uma equipe fortíssima da Etiópia vai acontecer. Mas de forma difícil. Aí parte da equipe da Etiópia, são 5 atletas da Etiópia, todas elas correndo abaixo de 2 horas e 25. Tique Gelana, a campeã mundial, vindo com uma grande favorita, 2:18:58. Esse ano ela já correu algumas provas mostrando que está muito bem. Todos esses atletas não esperavam essas condições. Já se preparando para o momento da largada aqui dentro do Estádio Olímpico. A largada será dada na prova de 100 metros. Elas vão percorrer 600 metros aqui dentro e vão para fora. Vamos à primeira participação na manhã de hoje do repórter Bruno Cortes. Primeira participação do Bruno na maratona. Alô, Bruno, bom dia. Tudo bem, Luiz? Bom dia a todos. O Lauter já falou, né, que as maratonistas vão passar pela Praça Vermelha, e tá aí uma curiosidade nessa maratona, porque as maratonistas, ao contrário dos outros competidores, vão ter essa chance de visitar pontos turísticos. Esse pessoal viaja muito, o mundo todo, muitas vezes não conseguem visitar esses pontos turísticos, cartões postais dos lugares. As maratonistas passam 3 vezes pela Praça Vermelha, local histórico aqui de Moscou, um dos lugares mais visitados de Moscou, um lugar histórico na época do comunismo também, desfiles militares na época da União Soviética, passam também pelo Kremlin, onde está a sede do governo russo, pela Catedral de São Basílio, ou seja, não sei se elas vão ter tempo, né, para curtir, porque passam muito rápido por ali, mas vão passar 3 vezes e vão passar por esses cartões postais aqui de Moscou, né, Luiz? Aí o time chinês, Jing, Wei, Dong. Lauter, em relação a isso que o Bruno levantou, essa situação do Bruno, você passa por cartões postais mundiais. Dá para olhar? Dá para curtir alguma coisa? Faz até parte da sua estratégia de prova, de você estar pensando... Você pensa exclusivamente na prova e não vê nada, é isso? De forma nenhuma, Luiz, você está se concentrado, está concentrado no seu corpo, como está funcionando o seu corpo durante essas 2 horas e tanto, nas suas principais adversárias e no percurso. Existem alguns pontos, principalmente para Tique Gelana. O ponto de hidratação é crítico para as atletas da Etiópia. Tique Gelana, durante o Campeonato Mundial, quando ela venceu, ela teve que se recuperar de um tombo na passagem do 2º posto d'água. E conseguiu se recuperar e vencer, mas é muito problema para uma cabecinha só. Olha... Aí, Hailo. Outra atleta fortíssima, provavelmente Hailo seja aquela atleta que vai buscar contato com as quenianas se alguma queniana fugir. É a gregária se fosse uma prova de ciclismo. Você ligado no Sport TV acompanhando todas as emoções do Mundial de Atletismo. Tadesse, Kizak, Noguchi, Cabo. Você vendo as atletas se preparando para a largada. Cabo é uma atleta interessante, ela não entra como força, mas para mim ele é a grande zebra dessa prova. A Cabo é uma atleta que é forte nos 10 mil, nos 5 mil, tem uma meia maratona para 1 hora e 6. Então, se deixarem ela chegar no final, ela pode vencer a prova, principalmente porque essa prova é uma prova lenta. Lauter, eu queria que você falasse a respeito de jogo de equipe. Existe, principalmente entre essas 2 equipes, a rivalidade saudável entre Quênia e Etiópia na maratona feminina acontece já há algum tempo. A Etiópia vem dominando levemente, com leve domínio nas provas mundiais, nas provas globais. Aqui talvez seja o grande tiratema entre elas. Elas sabem quem é a atleta que vai se sacrificar pela equipe, quem é a atleta que vai buscar adversárias lá na frente. Então tudo já formatado na cabeça desses atletas. Vamos agora para a largada da maratona. Até o domingo da semana que vem, nós temos muitas emoções para você. Nós temos as grandes feras do atletismo mundial. Eu estarei com Lauter Nogueira, com André Domingos, com Bruno Cortes, com o Thiago Maranhão. Vamos agora para a largada da maratona. Aí a largada da maratona. No início da maratona elas vão percorrer 600 metros aqui. Elas saem do estádio no portão 4. Dá mais ou menos, para você ter uma ideia, na largada dos 1.500, o portão 4. Começa a maratona em condições climáticas difíceis para as competidoras. Temperatura surpreendentemente alta aqui em Moscou. Inclusive ontem vimos atletas treinando com agasalhos pesados. Pois é, a Mizuki Noguchi, experiente atleta japonesa que
Com o calor, ela se torna também uma das favoritas nessa prova. Ela que foi vencedora da Maratona Olímpica de Atenas. Ela voltou a uma belíssima forma. Voltou a estar veloz e resistente. Há 2 dias atrás, ela correndo às 5 e pouco da tarde, estava quente, eram quase 28 graus naquele momento, totalmente agasalhada, tentando fazer uma adaptação na marra às sensações climáticas esquisitas aqui em Moscou nessa época do ano. Nós vamos para a largada da maratona. O Lauter acredita, acontece, Lauter, são umas 15 competidoras com chances reais de vitória? Acontece, toda a equipe da Etiópia, toda a equipe do Quênia, isso aí já são 9 atletas, entram 2 atletas japonesas, a Dina Kessler dos Estados Unidos, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, também voltou a correr bem e fez uma preparação especial para esta prova do Mundial, também está, então você pode juntar 14 a 15 atletas em condições, então nivelou por baixo de forma dramática essa maratona feminina. Nós vamos com os primeiros 600 metros aqui dentro do Estádio Olímpico de Moscou. E, Luiz, as chinesas também que têm tempos superiores, tempos altíssimos de entrada nessa prova, todas acima de 2 horas e 26, também entram como grandes concorrentes, porque treinaram no verão da China, muito abafado, parecido com este verão que nesse momento destrói o humor do moscovita. Começa a maratona. Bruno Cortes já participou. Deixa eu chamar nosso outro repórter aqui no Estádio Olímpico. Alô, Thiago Maranhão. Olá, Luiz. Um abraço a todos ligados com a gente nessa maratona que nesse momento começa a sair do Estádio Olímpico. Como o Bruno destacou, vai passar pela Praça Vermelha, pelo Kremlin, por catedrais, por casas famosas, monumentos muito conhecidos aqui da capital russa. E o destaque, claro, para Edna Kiplagat, que defende o título mundial dela, a queniana, que tem como melhor marca pessoal 2 horas, 19 minutos e 50 segundos. Mas ela tem uma temporada muito forte também. Esse ano ela fez 2 horas, 21 minutos e 32 segundos e está acostumada a correr no calor. Thiago Maranhão, Bruno Cortes, Lauter Nogueira. Ai Jing assumindo a liderança com Gia ao lado dela. Aquilo que eu falei, estão se sentindo em casa as chinesas. O verão chinês está sendo forte, elas aproveitaram esse último mês e meio de calor na China e continuaram trabalhando pesado no calor, estão adaptadas a essa situação climática crítica que acontece nesse momento em Moscou. Jing tem apenas 21 anos. Melhor tempo dela na maratona no ano, 2 horas, 30 minutos e 20 segundos. Aliás, é a melhor marca dela na carreira. Tempo altíssimo, a coloca em condições de brigar pela vitória aqui em função da adaptação térmica das atletas chinesas à prova. A Stranel, na primeira colocação nesse momento. Stranel tem como melhor marca e é o recorde nacional, 2 horas e 23 e 44, ano passado. Uma atleta veloz, cresceu muito nos últimos anos. Passagem boa das atletas de 3 minutos e 30 no primeiro quilômetro. Uma passagem consistente, estranhamente rápida. Não seria rápido se fosse numa temperatura melhor do que essa, mas estranhamente rápida pela situação climática daqui. Pois é, Lauter, em relação à administração da tática a ser utilizada. A maratona começa rápida, começa num ritmo forte. É importante para quem quer a vitória acompanhar esse ritmo, mesmo que ele seja forte demais. Sim, não tem jeito. Vai se prestar sacrifício, principalmente se tiverem atletas entre as favoritas puxando o ritmo de prova. Elas estão deixando correr um pouco solto porque tem a italiana Stranel, que tem 2:23, e as chinesas, as 2 chinesas que correm para perto de 2 horas e meia. Então está deixando elas correrem soltas um pouquinho ali na frente porque não acreditam muito em alguma possibilidade de vitória dessas atletas. E a Stranel tem 37 anos. É uma atleta já veterana de 37 anos. Nasceu em 1976. Mas vale lembrar que ela fez sua melhor marca pessoal com 36 anos. Pois é, em Roterdã, em 2012, ela melhorou o recorde italiano em 3 segundos. Era um recorde da Maura Vicenconti, que vinha desde 2000. Marca bem antiga na Itália. Luiz, um detalhe interessante que elas estão correndo ainda dentro aqui do Parque Olímpico, do Parque do Estádio Olímpico, e muitas das marcações que a gente vê, por exemplo, aquela linha amarela que marca o percurso que as atletas fazem nesse início de prova, uma área, aliás, que é usada por moradores de Moscou para treinar, para passear.
no final de semana, no horário de folga. Essas marcas foram feitas ontem. Até ontem essas marcas não estavam ali ainda. Foram feitas em cima da hora para estar tudo novinho para a hora da prova. Mais precisamente ontem à noite, 10h30 da noite, ainda estavam terminando de fazer a Yellow Line e a Blue Line, a linha amarela e a linha azul, que marcam o percurso exato. Se você seguir pisando nessa linha, seguir essa linha durante o percurso inteiro, você estará fazendo exatos 42.195 metros. Vamos passeando pela linda Moscou. Valéria Stranel, da Itália, mãe de 2 filhos. É a primeira colocada no momento, ela tem 37 anos. Nós vamos vendo as maratonistas no início de prova. Daqui a pouquinho elas vão deixar o Parque Olímpico e seguem em direção à Praça Vermelha. Temos 6 minutos e 20 segundos de prova. Stranel na primeira posição. Ding vem em segundo. Gia na terceira colocação. Temos ali a Perunovic brigando pelas primeiras posições. Kebede também aparecendo ali nesse primeiro pelotão. Pois é, Kebede, se tivesse sozinha na frente, as atletas da Etiópia estariam todas ali em volta. As atletas vão ganhando as ruas de Moscou. Estão saindo aqui do Complexo Olímpico. Se a Beruk Kebede, a etíope, encostar nessas atletas e for para frente, você vai ver a equipe da Etiópia e do Quênia toda acompanhando. Você ligado no Sport TV acompanhando as emoções da maratona. Essa imagem aqui do Rio é muito tradicional em várias cidades europeias. Você tem o Rio, você tem as beiradas do Rio, você tem barcos passando, você tem, no verão, as pessoas da cidade. O cidadão de Moscou aproveita esse tempo quente para pegar um sol ali na beira do Rio. É um visual muito bacana que você vê, por exemplo, em Paris, no Sena. E aqui no Complexo Olímpico é muito legal como a população da cidade, a população de Moscou, utiliza para a prática esportiva, para o lazer, todo esse entorno e dentro do Complexo Olímpico realmente é muito bonito. Ding e Stranel. Stranel na primeira posição. Ding vem em segundo, são as duas primeiras. Já no segundo quilômetro, indo para o terceiro, o ritmo de prova continua em 3 minutos e 30 por quilômetro. É uma projeção ainda ousada, né, já que são apenas 2 quilômetros, mas projetando 2 horas e 25, 2 horas e 26 na maratona. Lembrando que essas atletas atravessarão momentos duros em função do calor e da umidade alta. E Lauter, em relação ao percurso, voltando ao percurso, nós temos ida, volta, ida. Como é que a atleta se sente em relação a um percurso desse, onde você encontra trechos repetidos? Se sente muito segura em função daqueles retornos de 180 graus, porque ela pode controlar suas adversárias. Por exemplo, se ela está atrás, ela pode ver quanto tempo tem de distância em relação às que estão na frente. E aquelas que estão à frente, principalmente com um retorno de 180 graus, elas vão cruzar com as suas principais adversárias. Stranel na primeira posição. Valéria Stranel da Itália. A chinesa Ding vem em segundo. Temos 9 minutos de maratona. Vai ser importante daqui a pouco, quando passarem dos 5 km, acompanhar como está o ritmo dessas atletas. A gente nota que está muito espalhado. Isso não acontece em provas em temperatura normal, ideal, porque as atletas tentam sempre criar um pelotão único na frente, com 50, 60 atletas. Aqui isso não acontece. As mais ousadas foram para frente, aquelas que têm mais resistência ao calor foram para frente. Não são necessariamente as mais velozes, mas aquelas que têm mais resistência ao calor. Valéria Stranel correndo em Moscou na primeira posição. Ding continua na segunda posição. A Ding é campeã chinesa de cross country. Temos quase 10 minutos de maratona. Atrás dessas duas primeiras que você citou, você vê um grupo grande de atletas trazendo toda a equipe etíope, parte da equipe queniana também, 2 japonesas, entre elas a Noguchi vindo ali no meio. Mas como o Lauter chamou a atenção, é uma maratona plana, basicamente plana. Praticamente o tempo inteiro correndo à margem
do Rio-Moscou. Você ligado no Sport TV acompanhando a maratona do Campeonato Mundial, a maratona feminina. Para você que está acordando agora, para você que está chegando agora, estamos apenas no início da maratona, lembrando as condições climáticas. Temos sol forte e temperatura de 27 graus. Temos as